Antônio Mendonça contemplava a paisagem do alto do Morro da Boa Vista enquanto o sol se punha sobre São Carlos. Aos 62 anos, ele nunca imaginou que estaria de volta à cidade interiorana onde nasceu. O vento morno de outubro trazia o cheiro de terra molhada e café, aromas que por décadas tentou esquecer. O enterro de seu pai, Geraldo Mendonça, havia acontecido naquela manhã. Uma cerimônia simples, com poucos presentes e a maioria rostos desconhecidos para Antônio. 40 anos de distância haviam apagado quase todas as suas conexões com a cidade. Ele observou as mãos calejadas, resultado de uma vida dedicada à construção civil em São Paulo. Começara como servente e terminara como dono de uma pequena empreiteira, nunca tendo tempo para visitar o pai, que permanecerá sozinho depois que sua mãe falecera de pneumonia. O celular de Antônio vibrou no bolso. Era sua filha, Vanessa. Pai, conseguiu resolver tudo por aí? A voz dela soava preocupada. Ainda não, filha. O doutor Oliveira, advogado do seu avô, pediu para nos encontrarmos amanhã cedo. Parece que tem assuntos pendentes sobre a casa. Quer que eu vá para aí te ajudar? Antônio hesitou. Vanessa tinha 32 anos, era professora de história em uma escola estadual em Santo André e estava grávida de 7 meses de seu primeiro filho. Não precisa, meu bem. Acho que resolvo isso em 2 ou 3 dias e volto. Depois de desligar, Antônio desceu lentamente o morro. As ruas de paralelepípedos do centro histórico de São Carlos pareciam menores do que em suas memórias de infância. Passou pela antiga pracinha onde jogava bola, agora reformada com aparelhos de ginástica para a terceira idade. Na esquina, o bar do Zeca ainda existia, embora a fachada tivesse sido modernizada. No hotel modesto onde se hospedara, o recepcionista o reconheceu imediatamente. Senhor Antônio, tem uma moça que passou aqui te procurando. Deixou esse envelope. Surpreso, Antônio pegou o envelope pardo sem identificação. Dentro, havia apenas um bilhete escrito à mão: precisamos conversar sobre Geraldo. Amanhã, 8 horas, na cafeteria IP Amarelo. O sono demorou a chegar naquela noite. As lembranças da infância misturavam-se com o mistério do bilhete. Quem poderia querer falar sobre seu pai? E por que antes do encontro com o advogado? Pela manhã, Antônio chegou cedo à cafeteria. O local era aconchegante, com mesas de madeira e um aroma delicioso de pão de queijo recém-saído do forno. Sentou-se próximo à janela, pediu um café e esperou. Às 8h05, uma mulher na casa dos 50 anos entrou no estabelecimento. Cabelos grisalhos presos em um coque, óculos de aro fino e uma postura elegante. Ela olhou ao redor, localizou Antônio e caminhou determinada em sua direção. Você deve ser o Antônio. Ela estendeu a mão. Sou Margarida Silveira. O nome não significava nada para ele. Você conhecia meu pai? Margarida sentou-se, seus olhos fixos nos dele. Conhecia muito bem. Trabalhei como enfermeira domiciliar dele nos últimos 5 anos. Antônio assentiu lentamente. Obrigado por cuidar dele. E não estive tão presente quanto deveria. Não estou aqui para julgar você, Antônio. Ela pausou, como se medindo suas próximas palavras. Estou aqui porque seu pai me pediu. Ela abriu a bolsa e retirou outro envelope, este mais velho e amassado. Antes de morrer, Geraldo me fez prometer que entregaria isso a você, pessoalmente, antes da leitura do testamento. Com as mãos ligeiramente trêmulas, Antônio abriu o envelope. Dentro havia uma foto antiga em preto e branco, de seu pai, muito mais jovem, abraçado a uma mulher que não era sua mãe. E entre eles, uma menina de aproximadamente 5 anos. Quem são elas? Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Margarida respirou fundo. A mulher é Helena Campos. E a menina, é a filha deles, Luísa. Sua meia-irmã. A revelação atingiu Antônio como um soco no estômago. Meia-irmã? Impossível. Meu pai e minha mãe foram casados por mais de 40 anos, até ela falecer. Sim, foram. Margarida concordou.
Mas antes de conhecer sua mãe, Geraldo teve um relacionamento com Helena. Quando descobriu a gravidez, Helena decidiu criar a filha sozinha. Seu pai respeitou a decisão, mas nunca deixou de se preocupar com Luísa. O café esfriava intocado na mesa enquanto Antônio tentava processar a informação. E onde está essa Luísa, e agora? Essa é a parte complicada. Margarida ajustou os óculos. Luísa faleceu há 8 anos, em um acidente de carro. Mas ela deixou uma filha, Clara. Sua sobrinha. Meu pai sabia disso tudo? Sim. Nos últimos anos, ele estabeleceu contato com Clara. Ela tem 25 anos agora, é formada em arquitetura e mora aqui em São Carlos. Seu pai alterou o testamento há 2 anos. O telefone de Antônio tocou novamente. Era o escritório do Dr. Oliveira, lembrando-o do compromisso em meia hora. Por que está me contando isso agora? Antônio perguntou, depois de desligar. Porque seu pai queria que você soubesse a verdade por alguém que entendesse a situação, não friamente em um escritório de advocacia. Margarida levantou-se. Clara estará lá na leitura do testamento. Ela não sabe que vocês vão se conhecer hoje. Antônio permaneceu sentado enquanto Margarida saía da cafeteria. A foto em suas mãos parecia pesar toneladas. Uma meia-irmã que nunca conheceu. Uma sobrinha que não sabia que existia. E um pai que, mesmo distante, havia guardado segredos que agora ameaçavam mudar tudo o que Antônio pensava sobre sua família. Olhou para o relógio. 20 minutos até a leitura do testamento. 20 minutos para decidir como reagiria ao encontrar a neta de uma mulher que seu pai havia amado antes de sua mãe. 20 minutos para se preparar para qualquer surpresa que o advogado pudesse revelar. O escritório do Dr. Oliveira ficava em um sobrado antigo na Rua Episcopal, uma das mais tradicionais do centro de São Carlos. Antônio subiu os degraus de madeira que rangiam sob seus pés, ainda abalado com a revelação de Margarida. O advogado, um senhor de cabelos brancos e terno impecável, o recebeu com formalidade na porta. Senhor Mendonça, seja bem-vindo. Os outros já chegaram. Outros? Antônio entrou na sala de reuniões sentindo um nó no estômago. Ao redor da mesa oval de madeira escura estavam sentadas 3 pessoas, Margarida, que lhe lançou um olhar encorajador, um homem de aproximadamente 40 anos, que Antônio não reconheceu, e uma jovem de cabelos castanhos cacheados presos em um rabo de cavalo. Ela levantou os olhos quando ele entrou, e Antônio sentiu um calafrio, e eram os mesmos olhos de seu pai. Bom dia a todos, começou o Dr. Oliveira. Estamos aqui para a leitura do testamento do Sr. Geraldo Mendonça. Peço que todos se apresentem para que possamos iniciar formalmente. Antônio Mendonça, filho de Geraldo, disse Antônio, sentando-se. Clara Campos, disse a jovem, sua voz firme e mais cautelosa. Neta de Geraldo Mendonça. Seus olhares se encontraram brevemente. Ela sabia quem ele era. Margarida deve ter contado a ela também. Roberto Santos, disse o homem desconhecido. Representante da Associação Beneficente Novo Amanhecer. O advogado assentiu e pegou uma pasta de documentos. Antes de iniciarmos, preciso esclarecer que o Sr. Geraldo alterou seu testamento algumas vezes nos últimos anos. A versão que leremos hoje é a final, registrada há aproximadamente 6 meses. Antônio olhou para Clara. Ela mantinha as mãos entrelaçadas sobre a mesa, a postura rígida. Notou que ela usava um colar simples com um pingente de pássaro e algo que lhe pareceu vagamente familiar. O Dr. Oliveira começou a leitura, viu, Geraldo Mendonça, em plena capacidade mental, estabeleço aqui minhas últimas vontades. A parte inicial era formal, repleta de termos jurídicos. Então o advogado chegou às disposições de bens. A casa onde Geraldo vivia, um sobrado antigo no bairro Vila Neri, seria dividida igualmente entre Antônio e Clara. As economias, cerca de R$200 mil, seriam destinadas à Associação Beneficente Novo Amanhecer, que cuidava de crianças carentes e explicando a presença de Roberto. Há também uma carta pessoal para cada um de vocês, disse o Dr. Oliveira, entregando envelopes a Antônio e Clara.
O senhor Geraldo pediu que lessem em particular. A reunião continuou com explicações sobre documentos e procedimentos legais. Antônio apenas assentia, sua mente ainda processando o fato de que agora dividia a herança com uma sobrinha que acabará de conhecer. Observou Clara disfarçadamente. Ela tinha o queixo determinado de seu pai, mas havia algo mais suave em seus traços, provavelmente herdado da avó, a mulher da foto. Quando a reunião terminou, Roberto foi o primeiro a sair, seguido por Margarida, que apertou levemente o braço de Antônio antes de se despedir. Antônio e Clara permaneceram na sala, um silêncio desconfortável pairando entre eles. Então, Clara falou primeiro: "Você é o famoso filho que nunca visitava." Não havia acusação em sua voz, apenas uma constatação. "E você é a neta que eu não sabia que existia", respondeu Antônio, sem hostilidade. "Parece que meu pai guardou segredos de nós dois." Clara assentiu, pegando sua bolsa. "Vou ler a carta dele em casa. Imagino que você também prefira privacidade." "Na verdade," Antônio hesitou, "eu gostaria de conhecer a casa." "Nossa casa, aparentemente." Um leve sorriso surgiu no rosto de Clara. "Posso te levar lá agora, se quiser." Eles caminharam juntos pelas ruas de São Carlos. Clara morava em um apartamento próximo à universidade, mas visitava Geraldo com frequência. Durante o trajeto, conversaram superficialmente e ela contou que trabalhava em um escritório de arquitetura e que havia conhecido o avô apenas há 5 anos, quando decidiu procurá-lo após a morte da mãe. "Minha mãe nunca falou muito sobre o avô", explicou Clara. "Só que ele era um homem bom que não pôde fazer parte da vida dela por circunstâncias complicadas. Quando ela morreu, encontrei cartas antigas e decidi procurá-lo." "E como foi esse encontro?" "Estranho no início. Mas ele chorou quando me viu. Disse que eu era idêntica à minha mãe." Clara fez uma pausa. "Depois disso, comecei a visitá-lo regularmente. Margarida já cuidava dele na época. Eles chegaram a casa, um sobrado amarelo com janelas azuis e um pequeno jardim na frente." Clara tirou uma chave do bolso e abriu a porta. O interior era simples mas bem cuidado, e piso de madeira escura, móveis antigos, algumas plantas. "Ele gostava de sentar na varanda dos fundos à tarde", comentou Clara, conduzindo Antônio pela casa. "Tomava chimarrão e ouvia a rádio." Na sala, Antônio parou diante de um porta-retratos. Era uma foto sua de formatura no ensino médio, ao lado de outra foto mais recente de Clara. Seu pai mantivera sua imagem presente, mesmo após décadas de distanciamento. "Ele falava de você", disse Clara, notando seu olhar. "Dizia que você era teimoso como ele, que construiu uma vida sozinho na capital." "Não falávamos há mais de 15 anos", confessou Antônio, sentindo o peso da culpa. "Quando minha mãe morreu, nós discutimos. Palavras duras foram ditas. O orgulho não deixou que nenhum de nós desse o braço a torcer." Clara indicou um sofá e ambos se sentaram. "Ele me contou sobre isso. Disse que se arrependia todos os dias de não ter ido atrás de você." Antônio engoliu em seco. "Por que ele não contou sobre você e sua mãe antes?" "Acho que essas respostas estão nas cartas." Clara tirou seu envelope do bolso, e Antônio fez o mesmo. Eles concordaram em ler em cômodos separados. Clara foi para a varanda dos fundos, enquanto Antônio permaneceu na sala. Com dedos trêmulos, abriu o envelope. "Meu filho", começava a carta escrita à mão, "quando você ler isso, já terei partido. Há tantas coisas que gostaria de ter dito pessoalmente, mas o tempo e o orgulho nos roubaram essa chance. Primeiro, preciso que saiba, sempre tive orgulho de você, mesmo quando discordamos, mesmo nos anos de silêncio." Antônio sentiu um nó na garganta enquanto continuava lendo. Seu pai explicava sobre Helena, o romance de juventude que tiveram antes de ele conhecer a mãe de Antônio. Como soube da gravidez apenas quando Helena já estava no 5º mês, e como ela recusará sua proposta de casamento, insistindo que ele seguisse sua vida. Geraldo relatava que concordou em manter distância, mas enviou dinheiro secretamente para ajudar na criação de Luísa. "Sua mãe nunca soube", escreveu Geraldo.
Não por desonestidade, mas porque prometi a Helena que respeitaria seu desejo de criar a filha sozinha. Quando sua mãe e eu nos casamos, acreditei que aquele capítulo estava encerrado. Você nasceu, e nossa família estava completa. A carta continuava, explicando como Geraldo perdeu contato com Helena e Luísa quando elas se mudaram para Porto Alegre. Anos depois, já viúvo, recebeu uma carta de Clara, apresentando-se como sua neta. O reencontro trouxe alegria aos seus últimos anos. Agora peço algo difícil, conheça Clara. Ela é família, Antônio. Não cometa o mesmo erro que eu, deixando o orgulho separar pessoas que deveriam estar unidas. A casa onde vivi é grande demais para uma pessoa só, e talvez seja um lugar onde vocês possam reconstruir o que se perdeu em nossa família. Quando terminou de ler, Antônio percebeu que chorava silenciosamente. Do outro lado da casa, ouviu um soluço vindo da varanda. Clara também havia terminado sua leitura. 3 dias se passaram desde a leitura do testamento. Antônio prolongou sua estadia em São Carlos, hospedado agora em um dos quartos da casa que herdara junto com Clara. Eles estabeleceram uma rotina cautelosa de convivência, e ela vinha pela manhã antes do trabalho, tomavam café juntos quase em silêncio, e à noite compartilhavam um jantar simples, trocando informações básicas sobre suas vidas. Naquela quinta-feira, Antônio acordou decidido a resolver a situação. Ligou para Vanessa contando tudo sobre Clara, a casa, e a decisão que estava considerando. Sua filha ficou em silêncio do outro lado da linha. Você tem certeza, pai? Mal conhece essa moça. Ela é família, Vanessa. E tem os olhos do seu avô. Você não precisa decidir nada agora. Volte para casa, pense com calma. Mas Antônio sentia que precisava resolver aquilo antes de partir. Depois do telefonema, foi até a garagem onde encontrou caixas antigas que seu pai guardara. Começou a vasculhá-las metodicamente e álbuns de fotos, documentos amarelados, recordações de uma vida que aconteceu sem sua presença. Em uma das caixas menores, encontrou algo que o fez congelar, um envelope com a inscrição para Antônio, quando retornar. Dentro, havia recortes de jornal sobre sua empreiteira em São Paulo, notas sobre prêmios que receberá na indústria da construção. Seu pai acompanhará sua carreira à distância, silenciosamente orgulhoso. O que você está fazendo? Antônio se virou. Clara estava na porta da garagem, os braços cruzados, uma expressão desconfiada no rosto. Apenas conhecendo meu pai, respondeu ele, mostrando os recortes. Parece que ele me conhecia melhor do que eu imaginava. Clara se aproximou lentamente. Ele recortava tudo o que encontrava sobre você. Mandava-me os links quando saía algo online. Por que não me contou isso? Você não perguntou. Ela se agachou ao lado dele. Além disso, ainda estou tentando entender qual é seu verdadeiro interesse em tudo isso. Antônio franziu o senho. Como assim? Clara suspirou, pegando um dos recortes. Vamos ser honestos. Você aparece depois de décadas, descobre sobre mim e uma casa que vale uma pequena fortuna neste bairro. Seria natural pensar que estou interessado no dinheiro. Antônio sentiu o rosto esquentar. Tenho minha própria construtora em São Paulo. Não preciso desta casa. Então o que você quer, Antônio? Porque durante 5 anos, enquanto eu cuidava do vovô, você não apareceu uma única vez. Ali estava, finalmente, o confronto que pairava entre eles desde o início. Antônio se levantou, batendo a poeira das calças. Vamos resolver isso agora mesmo. Pegue suas coisas. Para quê? Vamos ao cartório. Quero transferir minha parte da casa para o seu nome. Clara regalou os olhos. O quê? Por quê? Porque você está certa. Não mereço esta casa. Você cuidou dele, eu não. Ele caminhou para dentro, determinado. Clara o seguiu. Espera, você não pode simplesmente. Posso sim. Antônio pegou seus documentos na mesa da sala. É o mínimo que posso fazer depois de abandonar meu pai por tanto tempo.
Clara o agarrou pelo braço. Você não entendeu nada, não é? Não é sobre a casa. A intensidade em sua voz o fez parar. Ela soltou seu braço e passou as mãos pelo rosto, visivelmente frustrada. Vovô não queria que você desistisse da casa. Ele queria que você ficasse. Pelo menos um pouco. Conhecesse a cidade que ele amava, os amigos dele. Ela hesitou. Me conhecesse. Antônio sentiu o peso daquelas palavras. Por quê? Eu nunca estive aqui para ele. Porque você era o assunto preferido dele. Meu filho, o construtor. Começou do zero e hoje tem a própria empresa. Ele dizia isso para qualquer um que quisesse ouvir. Clara sorriu tristemente. Ele contava histórias de quando você era criança como se tivessem acontecido ontem. O silêncio caiu entre eles. Antônio voltou a sentar-se, subitamente exausto. Eu o culpei pela morte da minha mãe, confessou finalmente. Ela teve pneumonia. Eu achava que ele não havia cuidado dela direito, que demorou para levá-la ao hospital. Disse coisas horríveis no funeral. Clara se sentou ao lado dele. Ele me contou. Disse que você tinha razão em estar com raiva. Não tinha, não. Era jovem e arrogante, e precisava culpar alguém pela minha dor. Antônio olhou para as próprias mãos. Depois, quanto mais tempo passava, mais difícil ficava voltar atrás. Ficaram ali sentados, o peso do passado entre eles. Então, o celular de Clara tocou. Era do trabalho, de uma emergência com um projeto importante. Ela precisava ir ou conversamos mais tarde, disse ela, levantando-se. Na porta, virou-se. Não vai ao cartório sem mim. Após Clara sair, Antônio continuou vasculhando as caixas. Em uma delas, encontrou um álbum de fotos antigo com imagens de seu pai jovem ao lado de uma mulher que reconheceu como Helena, a mãe de Luísa. Eles pareciam felizes, sorridentes, em frente a uma cachoeira. O telefone de Antônio tocou. Era um número desconhecido de São Carlos. Senhor Mendonça? Aqui é Janaína, do Asilo Recanto dos Idosos. Estamos ligando porque o senhor José Pereira está perguntando pelo senhor. Acho que deve haver algum engano. Não conheço nenhum José Pereira. Ele insiste que é amigo de infância do seu pai e que precisa falar com o filho de Geraldo urgentemente. Disse que é sobre a promessa. Intrigado, Antônio concordou em visitar o asilo naquela tarde. O local era simples mas bem cuidado, com um jardim onde vários idosos tomavam sol. Uma funcionária o conduziu até uma área coberta onde um senhor de cabelos brancos e pele enrugada estava sentado em uma cadeira de rodas. Senhor José? O filho de Geraldo está aqui. Os olhos do idoso se iluminaram. Você é mesmo a cara do seu pai quando jovem. Ele estendeu uma mão trêmula. Seu pai e eu crescemos juntos na Vila Neri. Éramos como irmãos. Antônio apertou a mão dele, sentindo a fragilidade dos ossos sob a pele fina. Ele nunca mencionou o senhor. Não me surpreende. Geraldo sempre foi reservado. O velho ajeitou-se na cadeira. Mas ele vinha me visitar toda semana, sem falta. Contava-me tudo sobre você e, depois, sobre a neta que apareceu. Antônio sentou-se ao lado dele. O que é essa promessa que o senhor mencionou? José olhou para o horizonte. Prometi a Geraldo que, se você aparecesse após sua morte, contaria a verdade sobre Helena. O coração de Antônio acelerou. Que verdade? Helena não recusou o pedido de casamento de Geraldo porque não o amava. Ela recusou porque estava doente de câncer terminal. Não queria que ele ficasse preso a ela por pena ou obrigação. José fez uma pausa. Geraldo só descobriu isso anos depois, quando Helena já havia falecido e Luísa estava sendo criada pela avó materna. Então por que ele não procurou Luísa depois? Tentou, muitas vezes. Mas a família de Helena o culpava pelo sofrimento dela. Proibiram qualquer contato. José tirou um envelope do bolso do casaco. Geraldo me deu isso na última visita.
Disse que era para entregar a você e Clara, juntos. Antônio pegou o envelope com cuidado. Por que ele não deixou com o advogado? Porque algumas verdades são pessoais demais para documentos legais. José sorriu. Ele amava vocês dois, sabia? Orgulhava-se do filho distante e adorava a neta redescoberta. Queria que vocês formassem uma família, do jeito que ele não conseguiu com Helena e Luísa. Quando voltou para casa, Antônio encontrou Clara na varanda dos fundos, exatamente onde seu pai costumava sentar. Ela parecia exausta após o dia de trabalho. Conheci um amigo do vovô hoje, comentou ela ao vê-lo. Zé Pereira, do asilo. Ele me deu um envelope e disse que era para abrirmos juntos. Antônio mostrou o envelope idêntico que receberá. Também o visitei hoje. Eles se entreolharam, surpresos com a coincidência orquestrada pelo velho José. Clara deu uma risadinha. Parece que estamos sendo manipulados mesmo depois que ele se foi. Vamos abrir, sugeriu Antônio, sentando-se ao lado dela. Os dois envelopes continham metade de uma fotografia antiga, que quando unidas formavam uma imagem completa de Geraldo, Helena, e entre eles, uma Luísa bebê, e no verso, uma mensagem escrita à mão: família é o que construímos juntos, não o que o sangue determina. O final de semana chegou carregado de um silêncio contemplativo entre Antônio e Clara. A descoberta através das fotografias partidas e a revelação de José Pereira sobre Helena haviam criado um espaço de reflexão que nenhum dos dois parecia disposto a quebrar precipitadamente. No sábado pela manhã, Antônio foi acordado pelo aroma de café fresco e pão de queijo. Encontrou Clara na cozinha, preparando o café da manhã. Não sabia que você cozinhava, comentou ele, aceitando a xícara que ela lhe oferecia. Só o básico. Vovô me ensinou a fazer pão de queijo. Dizia que a receita era da sua mãe. Clara sentou-se à mesa, suas mãos envolvendo a própria xícara como se buscasse calor. Ô Antônio, precisamos conversar sobre o que vamos fazer com a casa. Antônio assentiu, pegando um pão de queijo ainda quente. O sabor o transportou instantaneamente para sua infância, para as manhãs de domingo quando sua mãe acordava cedo para preparar o café da família. Estive pensando nisso também, respondeu finalmente. Acho que já tomei minha decisão. Eu também. Os dois falaram simultaneamente, depois sorriram, constrangidos. Você primeiro, ofereceu Antônio. Clara respirou fundo. Não quero vender a casa. Sei que é o mais prático, já que você tem sua vida em São Paulo, mas este lugar significava muito para o vovô. Ele reformou cada canto pessoalmente, mesmo quando já estava com artrite nas mãos. Ela fez uma pausa. Posso comprar sua metade com o tempo. Não tenho todo o dinheiro agora, mas posso parcelar. Antônio mastigou lentamente o pão de queijo, considerando suas palavras. Fora exatamente o contrário do que imaginara que ela diria. Na verdade, ele começou, eu ia propor que você ficasse com a casa. Não precisaria me pagar nada. Clara franziu a testa. Por quê? É sua herança também. É mais sua que minha. Você esteve aqui por ele. Eu não. Mas vovô queria que ambos tivéssemos a casa. Se ele quisesse que ficasse apenas comigo, teria deixado assim no testamento. Um silêncio caiu entre eles enquanto Antônio ponderava. A casa valia muito, um sobrado antigo mas bem conservado em um bairro valorizado de São Carlos. No mercado imobiliário atual, poderia ser vendida por mais de 1 milhão. Metade disso seria uma quantia considerável para ajudar no apartamento que planejava comprar para Vanessa e o futuro neto. Tenho uma proposta diferente, disse finalmente. Não vamos vender nem comprar a parte um do outro. Vamos manter a casa como está, em nossos dois nomes. E o que faríamos com ela? Você poderia morar aqui, se quisesse. O aluguel que você paga no seu apartamento perto da universidade deve ser alto. Clara confirmou com um aceno. Muito alto, na verdade. Mas e você? Só viria nas férias? Isso não parece justo. Antônio hesitou.
A ideia havia surgido na sua cabeça na noite anterior e parecia absurda à luz do dia, mas decidiu compartilhá-la mesmo assim. Estou pensando em abrir uma filial da minha construtora em São Carlos. Os olhos de Clara se arregalaram. Você está brincando. Não estou. São Paulo está saturada de concorrentes. Tenho clientes que me pedem para gerenciar obras no interior, mas sempre recusei por não ter base aqui. São Carlos está crescendo, tem a universidade, empresas de tecnologia. Ele deu de ombros. É um bom investimento profissional. E você viria morar aqui? Talvez alguns dias por semana, no início. Ficaria naquele quarto no fundo. Claro, observou com curiosidade. Isso tudo é por causa do vovô? Uma forma de compensar o tempo perdido? Parcialmente, admitiu Antônio. Mas também penso na minha filha. Vanessa está grávida, vai ser mãe solteira. A vida em São Paulo é cara e corrida demais. Pensei que talvez, depois que o bebê nascesse, ela pudesse se beneficiar de uma cidade menor, mais tranquila. Nossa, Clara sorriu, vou ganhar uma, e o que seria? Prima de segundo grau. E um bebê na família. Sobrinha, corrigiu Antônio. Vanessa seria sua sobrinha, e o bebê seu sobrinho neto. Nossa família tem arranjos complicados. Os dois riram, e pela primeira vez desde que se conheceram, o riso soou genuíno, descontraído. Então, Clara levantou sua xícara, como se propondo um brinde, sócios na casa e possivelmente vizinhos. Antônio ergueu sua xícara também. Sócios e família. Depois do café, Clara sugeriu que conhecessem melhor a cidade. Pegaram o carro dela, um Uno antigo mas bem cuidado, e fizeram um tour por São Carlos. Ela mostrou a USP onde se formara em arquitetura, a catedral, a famosa subida do Monjolinho que tanto assustava motoristas iniciantes. Passaram pela fábrica de cristais onde seu pai havia trabalhado por mais de 30 anos. O vovô entrou lá aos 16 anos como aprendiz e saiu aos 65 como supervisor, contou Clara com orgulho. Foi a única vez que o vi chorar, no dia da aposentadoria. Pararam para almoçar em um restaurante tradicional na Avenida São Carlos, onde o garçom mais velho reconheceu Antônio imediatamente. Nossa! Você é o filho do seu Geraldo. A cara do pai. O homem, que se apresentou como Toninho, sentou-se com eles por alguns minutos, contando histórias. Seu pai vinha aqui toda quarta-feira. Sempre pedia o mesmo, uma rabada com polenta e uma guaraná. Dizia que era o prato preferido do filho. Antônio sentiu um nó na garganta. Era seu prato favorito na infância, de fato. Mesmo depois de tanto tempo e distância, seu pai ainda se lembrava desses pequenos detalhes. À tarde, visitaram o cemitério. Clara levou flores frescas e crisântemos amarelos, os preferidos de Geraldo. Ficaram lado a lado em frente ao túmulo simples, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos e arrependimentos. Acha que ele planejou tudo isso? Perguntou Clara de repente. Nos juntar, digo. As cartas separadas, o José Pereira, a divisão da casa. Sem dúvida, respondeu Antônio, sorrindo levemente. Meu pai sempre foi mais esperto do que demonstrava. No domingo, enquanto Clara saía para resolver questões do trabalho, Antônio fez uma ligação importante. Márcio, seu sócio na construtora em São Paulo, ficou surpreso com a ideia da filial, mas não totalmente contrário. Você tem certeza disso, Antônio? Nunca quis sair de São Paulo antes. Estou repensando muitas coisas, Márcio. E olha, não estamos falando de me mudar completamente. É expandir, ter uma base no interior. Depois da ligação, Antônio sentou-se na varanda com o notebook, esboçando um plano de negócios preliminar para a filial. Estava tão concentrado que não percebeu as horas passando até ouvir o barulho do portão. Era Vanessa. Filha. O que você está fazendo aqui? Antônio se levantou, surpreso. Vanessa, com sua barriga de 7 meses, abraçou o pai desajeitadamente. Precisava ver com meus próprios olhos essa casa e essa sobrinha que apareceram do nada. E essa história de você querer se mudar.
Não é exatamente uma mudança, sei, uma expansão da empresa. Vanessa olhou ao redor, admirando a casa. Mas conheço você, pai. Uma vez que põe algo na cabeça. Antônio sorriu. Sua filha o conhecia bem demais. Mostrou a casa para ela, que ficou especialmente encantada com o quarto que tinha sido de Geraldo. Daria um lindo quarto de bebê, comentou Vanessa, tocando os móveis antigos de madeira maciça. Mesmo pensamento que tive, concordou Antônio. Quando Clara chegou no fim da tarde, Vanessa e ela se encontraram finalmente. Houve um momento inicial de desconforto, uma avaliação silenciosa de ambas as partes, mas logo estavam conversando animadamente sobre a gravidez, o trabalho de Clara como arquiteta, e as histórias do velho Geraldo. Ele não sabia que você estava grávida, comentou Clara para Vanessa. Mas sempre dizia que queria bisnetos um dia. À noite, depois que Vanessa foi para o hotel onde ficaria hospedada, Antônio e Clara sentaram-se novamente na varanda, observando as estrelas e muito mais visíveis ali do que na poluída São Paulo. Sua filha é incrível, comentou Clara. Vocês se parecem muito. Teimosa como o pai e o avô, brincou Antônio. Então, mais sério, Clara, você se importaria se ela usasse o quarto que era do meu pai quando viesse nos visitar? Talvez até ficasse alguns dias depois que o bebê nascer? Clara sorriu. Claro que não me importaria. Esta casa é grande demais para uma pessoa só. Ela fez uma pausa. Sempre quis uma família maior, sabe? Cresci praticamente sozinha com minha mãe. Antônio assentiu. Acho que nós dois ganhamos mais família do que esperávamos nesta semana. Enquanto o céu se enchia de estrelas sobre São Carlos, os dois permaneceram na varanda, unidos pelo passado que não compartilharam e pelo futuro que, inesperadamente, começavam a planejar juntos. 2 semanas se passaram rapidamente. Antônio retornou a São Paulo para organizar seus negócios, mas voltava a São Carlos toda quinta-feira, permanecendo até o domingo. Clara havia se mudado oficialmente para a casa do avô e agora sua e de Antônio e começado a fazer pequenas mudanças no ambiente. Nada drástico, apenas toques pessoais, algumas plantas novas no jardim, uma estante para seus livros de arquitetura na sala, cortinas coloridas na cozinha. Em uma dessas quintas-feiras, Antônio chegou mais tarde que o habitual. O trânsito na rodovia Washington Luiz estava terrível devido a um acidente. Quando finalmente estacionou em frente à casa, já passava das 9 da noite. Surpreendeu-se ao encontrar Clara na sala com uma mulher mais velha. Ambas se levantaram quando ele entrou. Antônio, está é Dolores, a irmã mais nova de Helena, apresentou Clara. A mulher, de aproximadamente 70 anos, cabelos grisalhos e o mesmo queixo determinado de Clara, olhou-o com intensidade. Então você é o filho de Geraldo. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Prazer em conhecê-la, respondeu Antônio, estendendo a mão. Sentiu um frio na barriga. Até então, Helena e Luísa eram apenas personagens em uma história contada por terceiros. Agora, parte daquela história estava viva, à sua frente. Dolores apertou sua mão firmemente. Clara me contou que vocês dois herdaram a casa. E que você decidiu não vendê-la, mesmo morando em São Paulo. Estou expandindo meu negócio para cá, explicou Antônio, sentando-se. Na verdade, assinei o contrato de aluguel para o escritório da construtora hoje mesmo. Fica na Rua Episcopal, no centro. Clara sorriu, animada com a novidade. Isso é ótimo. Por que não me contou antes? Queria ter certeza que daria certo. Antônio olhou de Clara para Dolores. Desculpem, interrompi a conversa de vocês. Dolores balançou a cabeça. Na verdade, vim aqui para conhecer você também. Quando Clara me contou sobre tudo o que aconteceu, senti que precisava esclarecer algumas coisas. Clara levantou-se. Vou preparar mais café. Quando ficaram sozinhos, Dolores inclinou-se para a frente, os olhos fixos em Antônio. Preciso que você entenda algo, e minha irmã amava muito seu pai. Antônio engoliu em seco. José Pereira me contou sobre a doença dela. Não foi só a doença.
Helena sabia que Geraldo vinha de uma família tradicional. Naquela época, ser mãe solteira era um escândalo. Dolores suspirou. Mas o verdadeiro motivo foi que ela descobriu que ele havia conhecido sua mãe, Cecília. Helena os viu juntos na praça da catedral. Geraldo sorria de um jeito que, Helena percebeu na hora. Foi então que decidiu afastá-lo, inventou que não o amava mais. Espera, isso foi antes dele saber da gravidez? Muito antes. Helena só descobriu que estava grávida 2 meses depois de terminar com ele. Quando soube, já estava doente e Geraldo já estava noivo de sua mãe. Antônio sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Então meu pai nunca soube que ela estava grávida até anos depois? Exatamente. Helena não queria destruir a felicidade dele. Ela o conhecia bem demais e sabia que ele largaria tudo, inclusive sua mãe, se soubesse do bebê. Por que está me contando isso agora? Os olhos de Dolores suavizaram-se. Porque durante anos alimentei raiva de seu pai. Achei que ele havia abandonado minha irmã grávida e doente. Só descobri a verdade há poucos anos, quando encontrei as cartas de Helena. Cartas que ela escreveu para Geraldo, mas nunca enviou. Clara voltou com o café. Dolores esperou que ela se sentasse e continuou, quando Luísa nasceu, fui eu quem a registrou. Helena estava muito fraca após o parto. Coloquei apenas o nome dela na certidão, como ela pediu. Dolores tomou um gole de café. Minha sobrinha cresceu sem saber quem era o pai. Helena dizia apenas que havia sido um grande amor, mas que não tinham conseguido ficar juntos. E depois que Helena faleceu, perguntou Antônio. Luísa tinha apenas 6 anos. Minha mãe e eu a criamos. Ela era uma menina inteligente, determinada e muito parecida com Clara. Dolores sorriu para a sobrinha neta. Quando Luísa tinha 15 anos, Geraldo nos encontrou. Não sei como, mas ele apareceu na nossa porta em Porto Alegre. Queria conhecer a filha. Clara inclinou-se, surpresa. Vovô nunca me contou isso. Por que minha mãe o expulsou? Geraldo insistia que tinha direito de ver Luísa, mas mamãe o ameaçou e se ele persistisse, ela contaria para a esposa dele sobre a filha fora do casamento. Antônio franziu o senho. Minha mãe já sabia. Eles não tinham segredos. Dolores pareceu genuinamente surpresa. Verdade? Bem, isso explica por que a ameaça não funcionou. Ele voltou várias vezes, mas mamãe nunca permitiu que ele visse Luísa. Eventualmente, quando Luísa fez 18 anos, contamos a verdade sobre seu pai. Ela ficou furiosa, e não com Geraldo, mas conosco, por termos impedido o contato. E ela procurou meu pai depois disso? Dolores hesitou. Tentou. Descobriu que vocês moravam em São Carlos e chegou a vir até aqui. Mas quando soube que Geraldo estava feliz com sua família, desistiu. Luísa era assim e preferia sofrer sozinha a causar dor aos outros. Clara, que estivera ouvindo atentamente, enxugou uma lágrima. Mamãe nunca me contou nada disso. Só falava que meu avô era um homem bom que não pôde fazer parte da nossa vida. Luísa era reservada como Helena. Guardava a dor para si. Dolores pegou a bolsa e retirou um pequeno pacote. Trouxe algo que acho que vocês deveriam ter. Era um envelope cheio de fotografias. Em uma delas, Luísa adolescente segurava a Clara bebê. Em outra, Luísa formada na universidade, com o diploma de engenheira civil. Engenheira civil? Antônio pegou a foto, fascinado. Como eu? Coincidência? Perguntou Clara, sorrindo. Não, respondeu Dolores. Ela escolheu engenharia porque descobriu que você, Antônio, estava seguindo essa carreira. Acompanhava de longe, através de notícias, o meio-irmão que nunca conheceu. A revelação tocou Antônio profundamente. Ele que sempre se considerará solitário, sem irmãos, descobria agora que fora admirado e seguido à distância por uma irmã que sequer conhecera. Há mais uma coisa, Dolores retirou da bolsa um diário de capa vermelha. Este era de Luísa.
Ela pediu, antes do acidente, que fosse entregue ao pai dela caso algo acontecesse. Nunca tive coragem de procurar Geraldo. Agora, acho que pertence a vocês dois. Depois que Dolores foi embora, Antônio e Clara sentaram-se lado a lado no sofá com o diário entre eles. Não precisamos ler hoje, sugeriu Clara, notando o cansaço no rosto de Antônio. Acho que precisamos, sim, respondeu ele. Já adiamos demais conhecer essa parte da nossa família. Abriram o diário e começaram a ler juntos. As primeiras páginas eram de uma Luísa adolescente, cheia de dúvidas e questionamentos sobre o pai que nunca conhecera. À medida que avançavam na leitura, viram uma jovem mulher se formar e determinada, compassiva, enfrentando a maternidade solo com coragem depois que o namorado a abandonara ao descobrir a gravidez. Ela era incrível, murmurou Clara, virando as páginas com cuidado. Sempre soube disso, mas agora... Vocês são muito parecidas, observou Antônio. A determinação, a independência. Nas últimas páginas, datadas de poucas semanas antes do acidente fatal, Luísa escrevera sobre sua intenção de finalmente procurar Geraldo. Mencionava que Clara já estava grande o suficiente para entender, e que merecia conhecer o avô. A última entrada era um rascunho de carta para Geraldo, nunca enviada. Querido pai, lia-se. Não sei se devo chamá-lo assim, após tantos anos, mas é como sempre pensei em você. Tenho uma filha agora, Clara. Ela tem seus olhos. Gostaria que a conhecesse. Gostaria que pudéssemos ser uma família, mesmo que tardiamente. Quando terminaram de ler, já passava da meia-noite. Clara estava chorando silenciosamente, e Antônio sentia um nó na garganta. Tantas vidas afetadas por mal-entendidos e orgulho, murmurou ele. Meu pai, sua avó, sua mãe e todos perderam tanto tempo. Clara enxugou as lágrimas. Pelo menos nós não repetiremos os mesmos erros. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café, Antônio recebeu uma ligação de Vanessa. Sua voz soava urgente. Pai, preciso da sua ajuda. Estou com contrações. O quê? Mas ainda faltam quase 2 meses. O médico acha que pode ser um falso alarme, mas pediu para eu ir para o hospital imediatamente. O problema é que meu carro está na oficina. Estou em São Carlos, lembra? Não consigo chegar a São Paulo a tempo. Clara, que ouvia a conversa, falou e podemos ir buscá-la. De carro são menos de 2 horas até Santo André. Antônio concordou imediatamente. Vanessa, estamos saindo agora. Pegue o que precisar e espere na portaria do seu prédio. E liga para seu médico, avise que estamos a caminho. Eles se arrumaram rapidamente. Antônio dirigiu o próprio carro, um Civic mais novo e confortável que o Uno de Clara. No caminho, discutiram possibilidades. E se for um falso alarme? Ela volta conosco para São Carlos ou a deixamos em Santo André? Perguntou Clara. Acho que ela deveria vir para cá independentemente do resultado, respondeu Antônio. O médico já havia recomendado repouso nas últimas semanas. Em São Carlos, podemos cuidar dela. Chegaram a Santo André pouco depois das 10 da manhã. Vanessa estava pálida e visivelmente assustada, uma pequena mala ao seu lado. Clara, que nunca dirigira em São Paulo, assumiu o volante enquanto Antônio sentou-se no banco de trás com a filha. O médico disse que já conseguiu uma vaga no hospital municipal, explicou Vanessa, respirando pesadamente. As contrações estão irregulares, mas ele quer me examinar. No hospital, foram recebidos pela doutora Carmen, obstetra de Vanessa. Após os exames, ela tranquilizou a todos. É um falso alarme. O que chamamos de contrações de Braxton Hicks. Mas você, mocinha, ela apontou para Vanessa, precisa de repouso absoluto. Sua pressão está um pouco alta, e isso me preocupa. Ela vai ficar conosco em São Carlos, informou Antônio. Lá é mais tranquilo, e podemos cuidar dela. A médica aprovou a ideia. Ótimo. Ar mais limpo, menos estresse e só certifiquem-se de encontrar um bom obstetra lá para acompanhá-la nessas últimas semanas. Quando saíram do hospital,
Vanessa parecia exausta, mas aliviada. Desculpem pelo susto. Que susto nada, respondeu Clara, ajudando-a a entrar no carro. Você é da família. E família cuida um do outro, não é isso que estamos aprendendo? Vanessa olhou para Clara com gratidão, depois para o pai. Então, e vamos para São Carlos? Para casa, corrigiu Antônio, ligando o carro. Vamos para casa. Um mês se passou desde que Vanessa se mudará temporariamente para São Carlos. O quarto que fora de Geraldo foi transformado em um aconchegante quarto de bebê, com berço, cômoda e uma poltrona de balanço que Clara encontrou em um antiquário da cidade. As paredes, antes de um bege desbotado, agora exibiam um tom suave de verde-água, pintadas por Antônio num final de semana. A rotina na casa se ajustou à nova moradora. Clara ia para o escritório de arquitetura pela manhã, mas voltava para almoçar com Vanessa. Antônio dividia seu tempo entre São Paulo e São Carlos, mas agora passava 4 dias por semana na cidade do interior. A construtora Mendonça acabará de abrir oficialmente sua filial, com uma pequena mas promissora equipe contratada localmente. Em uma tarde de sexta-feira particularmente quente, Clara chegou em casa e encontrou Vanessa na varanda dos fundos, folheando o diário de Luísa. Espero que não se importe, disse Vanessa, fechando o caderno ao ver Clara. Estava curiosa sobre a história da sua mãe. Clara sorriu, sentando-se ao lado dela. Claro que não me importo. É a história da nossa família. Nossa família. A naturalidade com que a expressão saiu de sua boca surpreendeu Clara. Em tão pouco tempo, aquelas pessoas que eram completas estranhas algumas semanas atrás haviam se tornado sua família. Não apenas no papel ou por laços sanguíneos, mas na convivência diária, nas pequenas gentilezas, no cuidado mútuo. Ela era muito corajosa, comentou Vanessa, acariciando a própria barriga, agora enorme. Criar uma filha sozinha naquela época. Como você está fazendo agora, observou Clara. Vanessa assentiu, uma sombra passando por seu rosto. A diferença é que tenho vocês, e ela não tinha ninguém. Ela tinha a mãe e a tia, corrigiu Clara. Mas entendo o que quer dizer. Deve ter sido difícil. Ficaram em silêncio por um momento, apenas observando o jardim onde os ipês que Geraldo plantara décadas atrás começavam a florescer, pontilhando o verde com flores amarelas vibrantes. Não contei ao meu pai ainda, Vanessa falou de repente, mas decidi que vou me mudar definitivamente para São Carlos depois que o bebê nascer. Clara virou-se, surpresa. Verdade? E seu trabalho? Já conversei com a diretora da escola. Existe a possibilidade de transferência para uma escola estadual aqui. Vanessa sorriu. E, para ser honesta, estou adorando esta cidade. O ritmo mais lento, as pessoas que se conhecem, a sensação de comunidade e é o ambiente que quero para meu filho. Antônio vai ficar radiante. Acha mesmo? Às vezes tenho a impressão de que ele ainda se sente culpado por não ter estado aqui para o pai dele. Como se estivesse tentando compensar algo. Clara considerou a observação. Talvez no início fosse isso. Mas agora? Acho que ele genuinamente quer reconstruir sua vida aqui. Vejo como ele fica mais relaxado, mais feliz mesmo, quando está em São Carlos. A conversa foi interrompida pelo som do portão se abrindo. Era Antônio, chegando mais cedo do que o habitual. Ele entrou carregando várias sacolas de supermercado e uma expressão animada. Cheguei mais cedo porque estou planejando um churrasco especial, anunciou, depositando as sacolas na cozinha. Convidei o pessoal do novo escritório, o corretor que me ajudou a encontrar o imóvel, e alguns vizinhos. Vanessa e Clara trocaram olhares divertidos. Antônio, sempre tão reservado em São Paulo, transformará-se em um anfitrião sociável em São Carlos. Algum motivo especial para comemorar? Perguntou Vanessa. Fechamos nosso primeiro contrato importante. Vamos construir um conjunto de casas sustentáveis em um condomínio na saída para Araraquara. Antônio sorria como um menino. Além disso, já fazem exatamente 50 dias desde que entrei naquela casa pela primeira vez. Clara levantou-se para ajudá-lo com as sacolas. 50 dias?
Você está contando? Na verdade, sim. Ele tirou o celular do bolso e mostrou o calendário. Marquei o dia em que fui ao enterro do meu pai e conheci você. Parece que foi há tanto tempo. Os três começaram a preparar a casa para o churrasco. Enquanto Antônio organizava a churrasqueira nos fundos, Clara e Vanessa arrumavam a mesa e preparavam o acompanhamento. A proximidade entre elas crescerá naturalmente nas últimas semanas, e Vanessa via em Clara uma mistura de irmã mais nova e amiga, enquanto Clara, que sempre desejara ter irmãos, encontrara em Vanessa uma companheira e confidente. Às 7 da noite, os primeiros convidados começaram a chegar. Cláudio, o corretor que se tornará amigo de Antônio, o Marta e João, o casal de idosos vizinhos, o Rafael e Cristina, arquitetos que trabalhavam com Clara, e os novos funcionários da construtora. O último a chegar foi José Pereira, trazido por uma sobrinha, e Antônio fazia questão de sua presença. A noite estava perfeita e o calor do dia dando lugar a uma brisa agradável, o céu estrelado visível sobre o quintal, o cheiro de carne na brasa misturando-se ao aroma dos ipês floridos. Antônio observava tudo com uma sensação de plenitude que não experimentava há décadas. Em determinado momento, afastou-se um pouco para buscar mais gelo e encontrou José Pereira sentado sozinho na varanda da frente, observando a rua. Está tudo bem, seu José? Precisa de alguma coisa? O idoso sorriu, seus olhos brilhando de emoção. Estou ótimo, meu rapaz. Apenas pensando em como Geraldo estaria feliz de ver isso. Esta casa sempre foi muito silenciosa depois que sua mãe partiu. Antônio sentou-se ao lado dele. Às vezes me pergunto se ele planejou tudo isso. Parece elaborado demais para ser coincidência. José soltou uma risada fraca. Seu pai sempre foi um homem prevenido. Sabia que seu tempo estava acabando e queria consertar as coisas. Mas nem ele poderia prever que você e Clara se dariam tão bem, que sua filha se mudaria para cá, que você abriria uma filial da empresa. Uma dúvida que atormentava Antônio há semanas finalmente encontrou voz: seu José, por que meu pai nunca me procurou? Por que esperar que eu voltasse, em vez de ir até São Paulo? O velho suspirou profundamente. Orgulho, meu filho. O mesmo que impediu você de vir visitá-lo. Geraldo dizia que havia dito coisas imperdoáveis a você no funeral da sua mãe, que havia cruzado uma linha que um pai nunca deveria cruzar. E o que ele disse foi verdade, admitiu Antônio, lembrando-se da acusação de negligência que fizera. Eu estava errado. Talvez. Mas ele era o pai. Cabia a ele dar o primeiro passo. José colocou a mão enrugada sobre o braço de Antônio. O importante é que você está aqui agora. E vejo que está construindo algo bonito. Foram interrompidos pelo som de vidro sendo batido e alguém pedia atenção no quintal. Antônio ajudou José a se levantar e voltaram para a festa. Era Clara, no centro do grupo, segurando uma taça. Atenção, por favor, ela chamou, sorrindo. Queria propor um brinde. Há 50 dias, eu não conhecia Antônio. Não sabia que tinha um tio. Morava sozinho em um apartamento apertado e vinha visitar esta casa apenas nos fins de semana. Ela fez uma pausa, buscando Antônio com o olhar. Hoje, tem uma família, um lar, e uma sobrinha prestes a dar à luz um sobrinho neto que certamente vai bagunçar ainda mais nossas vidas. Todos riram. Vanessa, sentada em uma cadeira confortável trazida especialmente para ela, sorriu emocionada. Por isso, continuou Clara, quero agradecer ao meu avô Geraldo. Sei que ele está em algum lugar, observando tudo isso com aquele sorrisinho discreto dele. Ao seu Geraldo, concordou Cláudio, erguendo sua cerveja. Ao Geraldo, ecoaram todos, inclusive Antônio, que sentiu um nó na garganta. Depois que os convidados se foram, já passava da meia-noite. Antônio, Clara e Vanessa sentaram-se na varanda dos fundos, cansados mas felizes, olhando as estrelas. Amanhã vou começar a procurar casa, comentou Vanessa. Algo pequeno, próximo daqui. Antônio e Clara trocaram olhares. Na verdade, começou Antônio, estávamos pensando, e esta casa é grande demais para 2 pessoas. Por que você e o bebê não ficam definitivamente aqui?
Vanessa olhou do pai para Clara, surpresa. Vocês já conversaram sobre isso? Não seria um incômodo? Incômodo seria não ter você e meu sobrinho neto por perto, respondeu Clara, sorrindo. Além disso, o quarto já está pronto, e temos espaço de sobra. E eu não imagino lugar melhor para meu neto crescer do que nesta casa, com toda a história que ela carrega, completou Antônio. Vanessa estava prestes a responder quando uma expressão de surpresa cruzou seu rosto. Ela levou as mãos à barriga. O que foi? Perguntou Antônio, alarmado. Acho que é para valer desta vez, murmurou Vanessa. A bolsa estourou. Os acontecimentos seguintes foram rápidos. Clara correu para pegar a mala que já estava preparada. Antônio ajudou Vanessa até o carro. No Hospital Santa Casa de São Carlos, Vanessa foi imediatamente atendida. O trabalho de parto durou 6 horas. Durante todo esse tempo, Antônio e Clara permaneceram na sala de espera, apoiando-se mutuamente na ansiedade. Quando o médico finalmente apareceu, seu sorriso dizia tudo. Parabéns, vocês têm um menino saudável. 5 quilos, 52 centímetros. Antônio abraçou Clara fortemente, ambos chorando de alegria. Quando puderam entrar no quarto, encontraram Vanessa exausta mais radiante, segurando um pequeno embrulho. Pai, Clara, conheçam Geraldo, anunciou Vanessa suavemente. Geraldo Mendonça Neto. Antônio sentiu as pernas fraquejarem. Aproximou-se lentamente, ao ver o rostinho do neto, notou os mesmos olhos do pai, os mesmos que Clara herdara. Geraldo, ele repetiu o nome, a voz embargada. Meu pai ficaria tão orgulhoso. Clara acariciou delicadamente a cabeça do bebê. Bem-vindo à família, pequeno Geraldo. Uma família que seu bisavô ajudou a reunir. A enfermeira entrou para verificar os sinais vitais do bebê. Quem é o avô? Precisamos registrar os visitantes. Eu, respondeu Antônio, sentindo a palavra adquirir um significado completamente novo. E você? A enfermeira perguntou para Clara. Antes que ela pudesse responder, Vanessa falou, ela é tia-avó. Mas pode colocar como família direta. Quando a enfermeira saiu, os 3 se olharam e sorriram. Família direta. Era exatamente o que haviam se tornado. 2 semanas depois, Antônio sentou-se na antiga escrivaninha de seu pai. Sobre ela, havia agora uma fotografia emoldurada de ele, Clara, Vanessa e o pequeno Geraldo no dia em que deixaram o hospital. Ao lado, a foto antiga que Dolores havia trazido, mostrando Luísa com Clara bebê. Junto delas, uma terceira foto, retirada do envelope que José Pereira entregará, de Geraldo, Helena e Luísa pequena. Antônio pegou uma folha de papel e começou a escrever, pai, hoje o pequeno Geraldo completou 2 semanas. Ele tem seu queixo e os olhos de Clara. Vanessa diz que ele tem minha teimosia, embora eu ache cedo demais para saber. Escreveu longamente, contando sobre os novos projetos da construtora, sobre como Clara estava se tornando uma filha para ele, sobre o casarão que agora vibrava com vida. Quando terminou, dobrou a carta cuidadosamente. No dia seguinte, domingo, a família reunida visitou o cemitério. Antônio depositou a carta sobre o túmulo do pai, junto com flores frescas. Clara colocou uma foto do bebê. Vanessa, segurando o pequeno Geraldo, sussurrou ao ouvido do filho, este é seu bisavô, que nos reuniu a todos. Quando voltaram para casa, Antônio parou por um momento no portão, observando a fachada amarela com as janelas azuis, os ipês floridos no jardim da frente, o balanço que acabará de instalar para quando o neto crescesse um pouco mais. Clara se aproximou dele. Tudo bem. Tudo ótimo, respondeu Antônio, sorrindo. Apenas pensando que, em 50 dias, ganhei muito mais do que perdi em 40 anos. De dentro da casa, ouviram o choro do bebê, seguido pela voz suave de Vanessa cantando uma canção de ninar. Clara e Antônio trocaram um olhar cúmplice e entraram juntos, fechando o portão atrás de si. O sol da tarde iluminava a placa recém-instalada Família Mendonça.